Nós estamos vivendo um tempo diferente e aonde esse assunto que nós vamos falar nessa manhã, primeiramente sobre unidade, é uma questão não mais de um ponto pacífico de se implementar. É uma questão de sobrevivência, principalmente espiritual. E eu louvo a Deus porque no dia de ontem, enquanto estávamos reorganizando a palavra, o Espírito Santo falou com a gente de um jeito muito especial. E eu me rendi ao Senhor, pedi perdão, porque esse assunto é muito sério. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo 17, o verso ao 21. Parabenizar aqui o pastor Joabes, meu primeiro pastor que me teve paciência de verdade assim. Os outros pastores todos tiveram paciência, mas o pastor Joabes, eu acho porque é filho de pastor, ele olhou para mim com carinho para poder me admoestar e fazer amar um pouco mais a palavra de Deus e desejar o estudo da palavra. Apesar do que eu toda a vida gostei, meu pai sabe disso, ele encontrou a segunda Bíblia que eu tive. Ele encontrou a segunda Bíblia que eu tive e lá ainda está escrito o nome de algumas pessoas. E eu maravilho, porque aquilo me fez ver que a graça de Deus repousa sobre nós antes mesmo da gente ter compreensão das coisas. Quem achou? João capítulo 17, versículo 21. Diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Espírito Santo, não sou diferente de nenhum dos demais teus filhos nessa manhã. E o Senhor nos ama, e por amor a nós, ilumina a minha mente e o meu coração para transmitir a tua palavra. Toda seta, tudo aquilo, todo pensamento que não provém de ti, que não é de ti, todo sentimento que possa existir na minha mente ou no meu coração, desfaça agora, destrua agora, para que seja genuíno, ó Deus, o teu falar, a tua igreja. Eu estou te pedindo por amor a nós, em o nome de Jesus eu te peço, e por fé eu já posso te agradecer. Amém. Amados irmãos, eu quero também, como o pastor Joabes, trazer aqui uma ideia geral, ou construir de maneira muito mais sintética, essa ideia a respeito de unidade, hierarquia e disciplina, mas não dentro dessa perspectiva teológica bem fundamentada, até mesmo porque as prerrogativas do pastor Joabes, que é por excelência, até escritor, e uma das pessoas que mentoreiam a nossa teologia no nosso ministério, mas de uma maneira muito mais prática, para que a gente possa compreender. Quando o Senhor Jesus instituiu a igreja, Ele instituiu ela com um propósito. Ele deu uma ideia pela qual a igreja tem o sentido de existir. Nós fomos chamados com uma missão, com um propósito. E nosso propósito todos nós sabemos. Está lá em Mateus, no capítulo 16, o verso 15. Quem lembra o que está escrito lá? Ide. Você está tímido? Para você não dormir. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.
Este é o propósito da igreja, é de pregar o evangelho. Essa é a razão. E todas as vezes, quando a gente começa desse jeito, a gente tem que entender, de uma maneira geral, a ideia da realidade da igreja. E qualquer empresa, aliás, isso não é para a igreja, como o pastor Joab colocou, qualquer instituição, qualquer situação, ela precisa de pelo menos alguns elementos. Eu fiz alguns cursos antigamente no Sebrae, e ele disse que toda empresa precisa de ter propósito, precisa de ter a missão, precisa de ter uma visão e precisa de ter os seus valores, ou os seus princípios. E eu não vou aqui eu não sou o bispo, nem tenho essa condição aqui, mas de uma maneira muito clara, a gente pode perceber isso hoje, entendendo o nosso propósito. Nosso propósito é pregar o evangelho. A missão da igreja, ela diferencia por causa das suas razões de ser. Por exemplo, eu vou colocar, a missão de algumas igrejas é diferente da nossa. Tem igrejas que elas são criadas, e Deus cria elas para poder alcançar os presídios. Vocês já viram algumas igrejas que são trabalhadas só com a questão dos presidiários? Outras igrejas trabalham só para atender aquelas pessoas que têm dependência química, que mexem com drogas, com álcool, essas coisas. Tem igreja para todos os tipos, para atender todas as demandas. A Assembleia de Deus não é diferente. Deus, quando chama um povo para pertencer à Assembleia de Deus, Ele não chama de maneira casual, não. Quando a igreja, a Assembleia de Deus foi instituída, lá em 1911, quando Deus levanta Daniel Berg, Gunnar Wingren, para vir ao Brasil e implantar o maior movimento pentecostal do mundo, criou por causa de uma razão. Se você parar para pensar, naquele tempo já existia a igreja batista, sim ou não? Existia a igreja metodista, sim ou não? Existia a igreja presbiteriana, sim ou não? Será que Jesus precisava de mais uma igreja? Precisava. Então Deus, ele levanta a igreja com uma missão muito específica, com um propósito muito específico, e dentro desse propósito ele também levanta, dentro do segmento da Assembleia de Deus, o ministério de Madureira, com uma visão muito clara e específica. Eu não estou aqui desprezando, irmãos, os nossos irmãos da CGADB, não estou aqui desprezando nossos irmãos da CEADEMA, como a Desma, Seta, Missão, não, nada a ver. Eu estou dizendo que quando Deus chamou a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Ele chamou com um propósito específico. E eu não vou aqui me ater à missão, à visão, porque a visão também, ela altera de acordo com os tempos. Pastor Paulo Leivas Macalão, meu Deus, um apóstolo, tinha uma visão. Nós temos hoje o bispo Manuel Ferreira. Irmãos, quem vai à convenção e tem o privilégio de ficar simplesmente perto dele. Quem estava na convenção nacional esse ano? Quem estava? Alguns irmãos. Alguém esteve naquele momento quando o bispo pegou o microfone e por 30 minutos não falou nada? Quem estava lá naquele momento? Que coisa gloriosa. O bispo ministrou sem falar uma só palavra. Que coisa espetacular, única. A posteridade daqui 30, 40, 50 anos, quando a gente falar que um homem ministrou durante 30 minutos sem falar uma palavra, e a igreja foi tomada pelo Espírito Santo, e só o Espírito Santo falando, isso é gratificante. Mas a visão do bispo Manuel Ferreira também vai passar, vai chegando agora o bispo Samuel. Então a visão de acordo para as igrejas, ela vai mudando de acordo com a necessidade, com os tempos, com as estações, porque a igreja é feita de homens, mudam as coisas. Mas tem algumas coisas que dentro de qualquer entidade, instituição, que é importante, a gente não pode esquecer também a questão dos valores, dos princípios. E esta base é a base que norteia o Ministério de Madureira. E para a gente não esquecer, quando se fala de unidade, hierarquia e disciplina, está falando dos nossos valores. Para a gente não esquecer e você não dormir, aprendi com o pastor Joab, repita: unidade, hierarquia e disciplina são
os meus valores. Pronto. Isso aí, irmão, é que deve nortear a nossa vida ministerial, deve nortear a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não quero aqui dizer algo diferente, que esteja fora do propósito, ou da visão, do entendimento dos nossos líderes. Não, eu estou colocando de uma maneira muito mais clara. O pastor Joaves colocou isso, fundamentou que esses princípios de unidade, hierarquia e disciplina estão fundamentados em Deus. Biblicamente, teologicamente, eu acho que está muito claro para nós. Ele começou apenas falando a respeito da visão, do comando, da direção. Olha que maneira profunda ele coloca. Mas transcendendo da parte de Deus, isso também é revelada para a igreja através dos homens de Deus. E você não é diferente. Você não está alheio a isso. Você precisa ter na sua vida essa percepção, esse entendimento. Então, quando a gente fala de unidade, hierarquia e disciplina, nós não podemos simplesmente fazer com que esse tripé seja desfeito. Eles estão intimamente ligados. Unidade, hierarquia e disciplina, quando você começa a estudar, você percebe que só é possível ter unidade se tiver hierarquia e disciplina. Você começa a estudar a respeito de disciplina, de obediência, você vai perceber que sem a hierarquia e a unidade, ela não, por si só ela não existe. Não há possibilidade. Deus abençoe. Muito obrigado. Estava precisando. Não tem como você estudar, ou fundamentar, ou organizar uma instituição, principalmente o Ministério de Madureira, sem esses 3 pontos. Não há como. Pode ser que existam outras por aí, outros ministérios, outras igrejas, outra instituição, outra empresa que tem valores diferentes, mas a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira não tem essa possibilidade. Agora, preste atenção. Quando Deus nos chamou com esse propósito, isso nos mostra algo interessante. Alguém pode ler, por favor, Gálatas, capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes, vou levar o microfone, por favor. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O livro de Gálatas, Paulo está dizendo aos irmãos que, olha, Deus chamou o apóstolo Pedro para os irmãos da circuncisão. E Deus me chamou para os da incircuncisão. Agora deixa eu perguntar aos irmãos. Os apóstolos, os outros, tinham morrido todos? João já tinha morrido? Deixa eu ver quem mais. André tinha morrido? Não. Os outros apóstolos estavam lá, com exceção de Tiago, que já tinha sido morto, o irmão de João. O problema é que Deus chamou para um propósito específico alguém que não era dentre os seus apóstolos. Chamou quem? Saulo. Chamou, depois fez dele um Paulo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse aspecto? É que quando a Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, sai da visão da unidade, da hierarquia e da disciplina, ela se descaracteriza pelo propósito que Deus a chamou. Quando Deus chama o pastor André, chamou o pastor Amarildo, chamou o irmão Zé, irmão Francisco, e colocou ele no Ministério de Madureira, ele espera que esses irmãos que aceitaram Jesus aqui, tenham dentro da sua mente, do seu coração, esses valores básicos: unidade, hierarquia e disciplina. Se ele quisesse que a gente tivesse uma outra visão, ele tinha chamado a gente para outro ministério lá, irmão.
Se Deus nos quisesse fazer, como é que chama essa? Ter uma teologia reformada, uma visão muito mais, uma visão, como é que chama esse pessoal? Calvinista. Tinha chamado a gente para a igreja presbiteriana. Aqui, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, esses valores, esses princípios são fundamentais. São fundamentais. E deixa eu falar uma coisa para você, não se ire comigo, por favor. Eu estou falando disso debaixo do sangue do Cordeiro. Há algum tempo atrás eu ouvi uma história e aquilo me marcou profundamente. Quem aqui gosta de pizza? Quem aqui gosta de pizza? A senhora gosta de pizza? De que pizza a senhora gosta? E quem é que gosta de uma pizza específica? Quem gosta? Mussarela, quem falou? Mussarela. Mussarela. Você gosta de pizza de mussarela? Calabresa, né? Ou de portuguesa? Nordestina? Muito bem. Mas tem gente, e qual pizza que o senhor gosta? O senhor gosta de pizza de chocolate? Não. O senhor não gosta de pizza de chocolate. Mas o senhor gosta de pizza de mussarela. No seu aniversário, os irmãos, o senhor é dirigente de congregação? No dia da festa do seu aniversário, os irmãos da sua igreja te amam muito, pastor. Como é que é o nome do senhor? Irmão, pastor Valdemir. Pastor Valdemir, a igreja te ama. E para honrar o Senhor, eles prepararam uma grande festa e fizeram um festival de pizza. Vamos comprar pizza para o pastor Valdemir. Vamos comprar pizza para agradar ele, que ele gosta de pizza. E vamos arranjar o melhor pizzaiolo da cidade. O melhor pizzaiolo da cidade. Vamos caçar. E caçaram o melhor pizzaiolo da cidade. E aí contrataram ele. E aí colocaram ele para poder fazer pizza para o pastor Valdemir. Só que o pizzaiolo, ele é assim meio turrão. Ele falou assim, eu vou fazer pizza só de chocolate. Porque a minha pizza é melhor. E eu vou fazer uma pizza de chocolate. E aí ele fez um monte de pizza de chocolate. Um monte de pizza de chocolate. Aí quando chegou o pastor Valdemir e colocou, falou assim, pastor Valdemir aqui. Os irmãos chegaram, aqui pastor Valdemir, as pizzas que nós preparamos para o senhor, porque o senhor gosta muito. Quando o pastor abre a tampa das caixas das pizzas, o que tem lá? Pizza de? O senhor vai ficar feliz da vida, é assim, pastor? O senhor vai comer dessas pizzas? Foi feita pela melhor pessoa, foi feito com os melhores produtos, no melhor forno, no melhor ambiente, tudo da melhor qualidade. O único problema é que a pizza foi feita para o pastor Valdemir, e o pastor Valdemir não comeu a pizza. Na igreja do Senhor Jesus, funciona do mesmo jeito. Nós estamos aqui para atender um propósito de um ser supremo, o nosso Deus. Nós estamos aqui para atender a sua vontade. Quando a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, não atende o propósito dele, você acha que ele vai ficar feliz ou vai ficar triste? Ele falou, não, eu vou levar em consideração as suas motivações. Vocês quiseram dar o seu melhor, mas deram o seu melhor para nós mesmos, não para atender a vontade dele. A questão da unidade, hierarquia e disciplina dentro do nosso ministério, ela transcende a questão de ser apenas algo que deve ser trabalhado quando der. São princípios e valores que ela deve conduzir a igreja e os trabalhos da igreja. Diante disso, irmãos, eu sei das dificuldades, me perdoem. E eu sei que o pastor Amarildo entende que eu vou falar aqui, eu estou falando debaixo do sangue do Cordeiro. Eu sei que a igreja ela é feita de maneira muito heterogênea. E a igreja do Maranhão, que está em formação, da mesma sorte. Nós temos irmãos que vieram de muitos ministérios aqui. Nós temos irmãos que veio da igreja católica. Temos irmãos que vieram de batista, presbiteriano, a gente veio de muitos lugares. Mas há de se salientar de que quando você está fazendo uma inserção, mergulhando dentro do Ministério de Madureira, aqui
precisa se enquadrar dentro dessa visão. Aqui é unidade, hierarquia e disciplina. Eu não estou falando para entristecer ninguém, irmãos, por favor. Eu estou falando que se eu quero agradar o dono da pizza, aquele para quem eu estou fazendo a pizza, então eu preciso fazer pizza de mussarela. Eu não sei fazer pizza de mussarela. Eu não tenho habilidade, só sei fazer pizza de chocolate. E esquece, irmão. Vai lá, compra a mussarela que você quiser, vai lá, procura as melhores, procura saber informação, mas eu vou me enquadrar para oferecer aquilo que vai atender o propósito para o qual eu fui chamado. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse aspecto, partindo dessa premissa, nós vamos entrar um pouco a respeito de, primeiro, unidade. E eu quero falar primeiro a respeito de unidade. Primeiro, o que unidade não é. Senhor presidente, eu posso ficar lá tranquilo e vou até onde der. Quando parar, quando der 45 minutos, eu encerro. Ok? Unidade. Primeira coisa, o que unidade não é? Unidade não é união. Unidade não é união. A união, ela acontece por um propósito específico, para um projeto específico, e ela é temporária. Você pode observar nesse processo eleitoral, tá certo? Vamos falar assim, os irmãos, eu estou usando um exemplo, mas sem fazer nenhum tipo de, tá? Mas vou dar um exemplo. Lula e Alckmin. Toda a vida foram o quê? Parceiro ou adversário? Parceiro ou adversário? Mas para lutar contra o Bolsonaro fizeram o quê? Uma parceria. Se uniram. Pilatos e Herodes. E ainda vai juntando um tal de Ciro, Simone. Aí é herodiano, é saduceu, é fariseu, é um bocado de sociedade que vai juntando para poder lutar contra o Messias. Você percebe que eles não têm unidade, você percebe que não combina. Não combina, irmão, não adianta, pode falar o que for. Não combina. Mas eles se uniram por causa de um propósito. A igreja do Senhor Jesus, ministério, quando eu falo igreja do Senhor Jesus, irmão, agora quando eu falar do Senhor Jesus, por favor, para mim não poder ser redundante, ficar sempre repetindo, quando eu falar igreja do Senhor Jesus, entenda, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Maranhão, Nação Madureira, amém? A igreja, ela não serve para ser uma igreja de união, mas uma igreja de unidade, porque a unidade ela é permanente. Outra coisa, nós vamos chegar ali no ponto para a gente vai desenvolver um pouco mais. Outra coisa, a unidade, ela não é uniformidade. O que é uma coisa uniforme? Se fosse Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, fosse uma igreja uniforme, estava todo mundo aqui de paletó azul marinho, camisa azul clara e gravata, eu sou daltônico, para mim amarela. Se a igreja Assembleia de Deus fosse uniforme, nós todos estaríamos dentro do padrão pastor Amarildo. Vocês já viram ter uma igreja por aí, que os camaradas quando vai pregar, eles, até a voz, você ouve ouve 10, no norte, no sul, parece que é a mesma pessoa falando, sim ou não? Não é? Não é crítica não, irmão, é porque Deus chamou eles com um projeto, uma visão de uniformidade, mas para nós, a unidade ela não é uniformidade. A uniformidade, ela trata todo
todos precisam ser iguais. Aqui não, a unidade ela não tem essa carência, essa necessidade. Nós somos diferentes. E aliás, as diferenças são as diferenças que fazem com que o nome do Senhor seja glorificado. É as diferenças. E eu estou falando isso, irmãos, porque quando nós somos diferentes, para a gente poder se encaixar, nós precisamos ter um princípio básico da cruz de Cristo, que é a renúncia. Vou dar um exemplo de unidade. Casamento é unidade, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O homem é diferente da mulher. Homem muito mais razão, mulher muito mais. Homem é feio, mulher é verdade. Todo desagonçado. Minha esposa está ali, eu gordinho, todo atrapalhado, né? E ela, coisa maravilhosa. É assim. Mas o que acontece? Na unidade entre um homem e uma mulher, é que acontece o milagre da vida. É só através de um homem e de uma mulher que uma vida é gerada. Você já parou para pensar? O pastor Jobs estava falando aqui, eu estava imaginando, que coisa gloriosa. Preste atenção, olha que coisa maravilhosa. Um homem e uma mulher se juntam, e na relação sexual, através de uma junção completa, é gerada uma vida. A imagem e a semelhança dele. Irmão, que coisa gloriosa. Isso é milagre. Isso é uma ação sobrenatural. Mas isso é possível se eles forem diferentes. Porque homem com homem não dá certo, não. Você já, não gosto nem de imaginar um trem mal amanhado desse. Não vai gerar nada. Mulher com mulher não dá certo. Os irmãos estão compreendendo como é que funciona? Nas diferenças é que isso vai promovendo a glória de Deus. O pastor Jobs deu um exemplo aqui a respeito do coral. Vocês já prestaram atenção num coral? Tem gente na voz grossa, né? E tem aquelas irmãs da fala fininha, soprano, contralto, eu não entendo nada. Como é que faz? Mas o que mais? Tenor. Como é que é o nome? Sei lá, isso aí. Tem todos os tipos de timbres de voz. E cada um canta de um jeito, o negócio. Quando você ouve aqueles trombone cantando, aqueles bichão lá, aí você olha e fala, rapaz, mas que trem mal amanhado. Mas quando todas essas vozes se juntam, que coisa gloriosa é você ouvir um coral muito bem alinhado, muito bem regido, porque quando a gente percebe, a gente vê a glória de Deus descendo, por causa da uniformidade, por causa da unidade que há naquela voz. Deus é glorificado nessas coisas. Eu era menino, e eu lembro do pastor, do irmão Marçal, José Marçal. Gente, que homem fantástico. Eu lembro, a gente, menino, meu pai sabe, eu tive toda a vida uma dificuldade assim, de relacionamento com outras crianças. E nunca fui daquele sem gração, toda a vida, né, meu bem? Toda a vida assim, tipo Daniel, meu filho mais velho, sem graça. E aí eu ficava observando, em vez de eu ficar brincando, eu ficava observando as coisas. E eu observava que quando o coral estava ensaiando, lá, normalmente eu acho que era quarta-feira, eu não, se não me engano, acho que era depois do culto de ensino. E aí ele ia para fora da igreja, e ele ficava assim, ele punha a mão bem assim. E eu ficava assim, mas com todo respeito, eu vou falar na linguagem da minha, mas que velho, doido. Para que ele fica desse jeito? Ele ficava lá fora. Em vez de ele estar lá ensinando o povo, ele ficava lá fora. Quando ele chegava lá dentro, irmã fulano, abaixa o seu tom aí, você está aparecendo demais. Ei fulano, meu filho, melhora aí, sobe o tom. Não está dando padrão. Amados irmãos,
A unidade da igreja, ela trabalha assim, com os diferentes, quando uns precisam começar a se posicionar de um jeito diferente, e quando que outros estão lá em cima precisam baixar um pouquinho mais, para que Deus seja glorificado. Eu preciso desenhar ou tá bom? Amém? Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. E eu estava, hoje eu estava lendo, e eu me lembrei de um exemplo. E eu estou falando assim, irmão, porque eu não tenho assim muito conhecimento, mas assim, das coisas que a gente... quando eu era menino, na escola, a gente fazia um experimento. A gente pintava um círculo de várias cores, as cores do arco-íris. Eu não sei como é que é o nome daquele negócio, mas sei que a maioria dos irmãos fizeram isso na escola primária. Aí pinta violeta, vermelho, amarelo, azul, anil, não sei o que e tal. Você vai pintando aqueles negócios, faz aquelas 7 cores. Aí você faz um furinho no meio, coloca um palitinho ali, prende ele num palito num canudinho, e você roda ele. Quando você roda aquele círculo, como é que é o nome daquilo? Um catavento. E eu gostava de colocar, era logo no ventilador ali, ó. Quando você pregava ali, quando você via aquelas cores todas diferentes, mas quando parecia que elas rodavam, elas pareciam que se misturavam e ficavam apenas de uma cor. Qual é a cor? Quem lembra? Ninguém fez essa experiência? Ela fica branca. Quem falou branco? Ela fica branca. Eu lembrei disso hoje de manhã. Que quando há uma mistura, ela se torna branca. E eu hoje, quando eu fui estudar, eu fiquei maravilhado. Porque quando ela se mistura e se torna branca, na verdade o branco é a cor que revela a luz. É a cor que revela a luz. É a cor que revela a luz. Você pode ser preto, branco, azul, amarelo, mas quando todo mundo mistura, vai se tornar uma cor só, o branco. Por quê? Porque revela a luz. Não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência que está dizendo. Os diferentes, quando eles se misturam e estão unidos no mesmo propósito, eles revelam a luz, e o Pai das luzes é quem vai ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas se é assim, então por que é que nós não somos unidos, não temos unidade? Eu sei que o pecado gerou isso em nós. Ele maculou a imagem de Deus. E passou a ter alguns pontos. Eu vou falar de maneira rápida, já estamos caminhando para o final. 3 pontos, o pastor está na sua apostila, abordados pelo pastor Baltazar, que foi quem escreveu essa apostila. Ele usou essa apostila para ministrar na nossa